Voltamos, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. Bruno Barros. Aqui é sem censura, gente. É Tivemos um pequeno problema com a nossa interatividade, mas no Facebook eu vou ler tudo, nem que seja aqui no celular. Ó. Olha só, Mica, você que é nativa, explica isso pra gente. O que houve, gente? Caíram as mídias. Caiu. É porque a gente lê ali no vídeo all, a gente tem todo um negócio. Tem todo um negócio, tem toda uma tradição. Mas acontece. Os astros hoje... Não, o sistema, o negócio... Mas a gente não sabe, a gente não sabe. Os astros estão São os conspirando astros, são os contra astros, a Valdemar. gente. São os astros. Netuno passou aqui em cima. Vamos conversar então com Mohamed El Haji, que é brasileiro há 30 anos. Quase 30 anos agora. Estou indo para meus 30 anos, que é a segunda metade da minha vida. Muito interessante. Você veio para cá muito garoto, então. Com 30 anos. Sim. Você tem 60? Estou quase com 60. Caramba, ele parece 20 anos a menos ou eu estou louca? Obrigado. Parece muito menos, não parece? Obrigado. Desculpe, realmente eu acho Passando pelo segundo retorno de Saturno. Você já sabe 58, várias 59, coisas. 60. Deve ter uma característica do signo dele. Isso. Mas, enfim, você, então, foi feliz vindo viver aqui? Pois é, eu sou imigrante. Obrigado? Não. Quando não, a de gente jeito migra, nenhum, a gente vai não, porque a de gente jeito quer. nenhum. Pois é, não sou refugiado, não. Eu vim, na verdade, meu perfil até que bastante comum, que eu vim no programa de estudo para fazer o mestrado aqui e acabei ficando, porque a vida leva a gente, na verdade. Eu posso sempre que ter duas curiosidades, que eu trabalho com as migrações justamente, e tem um fato comprovado, que o artista vai gostar, que o imigrante, toda vez que conta a sua vida, ele conta de uma maneira diferente. O imigrante é incapaz de contar duas vezes a mesma história das causas da sua vinda, porque, na verdade, a gente se reinventa todo dia. Eu lembro da minha parte, que eu realmente vim nesse programa de estudo, não vim com a finalidade de ficar, nunca pensei em ficar aqui, inclusive saí do Brasil, passei um ano no Canadá e acabei ficando por motivos pessoais que eu vou resumir numa palavra só, a minha filha. É um motivo muito justo. Certo. Você veio estudar o quê? Já migrações? Pois é, na verdade, a minha preocupação, assim, intelectual e pessoal ao mesmo tempo, sempre foi relacionada à questão cultural e identitária. Eu trabalhei durante 12 anos como jornalista e sempre trabalhei nessa perspectiva social, cultural e identitária por motivos que eu acho que aqui o tempo não permite explicar, mas eu sou berbere, eu sou uma minoria no Marrocos e quando você é minoritário, você sempre tem essa preocupação para entender que negócio é esse da identidade, da cultura. Então, eu trabalhei nessa perspectiva já. Quando eu vim para cá, eu fiz mestrado e doutorado em comunicação, mas sempre trabalhei nessa perspectiva cultural e identitária. Eu posso dizer, porque eu sou imigrante, como eu falei, mas eu sou humanista antes de ser qualquer outra coisa. Quando eu saí do Marrocos e vim para cá, eu entendi que, na verdade, hoje eu trabalho isso de uma maneira teórica, muito mais aprofundada, mas que as identidades não são substantivas, não são essenciais, não são essencialistas. A gente muda o tempo todo. Mas, às vezes, você tem uma causa, uma sensibilidade que, na verdade, preenche exatamente a mesma necessidade. No Marrocos, eu era berbere. Aqui, eu falo que eu sou berbere não faz sentido para ninguém. Então, hoje, eu me sinto próximo e solidário com todos aqueles que, de alguma maneira, se sentem ameaçados em sua identidade. Eu falo isso tanto em termos de opções de liberdades pessoais, como étnicas, como religiosas ou outras. O imigrante, ele abre mão de uma série de coisas. E o que ele ganha em troca? Pois é uma questão muito complexa. Porque já que você falou de identidade, né? Pois é uma questão extremamente complexa porque a gente ainda não inventou a máquina de voltar no tempo e ver para saber o que seria. Pois é, porque até isso, quando eu tento visualizar, eu acho que, na verdade, a imigração não é um trajeto no espaço. Claro que é, mas também um trajeto no tempo. A gente saiu de uma linhagem do tempo que a gente deixou lá, a astrologia pode concordar, perfeito. E a gente deu um pulo
e entrou numa outra linhagem do tempo. Aquele tempo que eu deixei lá, ele continuou sem mim. Eu não tenho mais como pegar aquele tempo de volta. Que tem Beveriel, tem Sayad, autores que trabalham com essa questão, eles dizem, inclusive, mesmo quando você volta para sua casa de origem, a casa não é mais a mesma. Por quê? Porque ela andou no tempo. Então, o deslocamento do imigrante, ele diz respeito tanto ao espaço como ao tempo. Mas são pessoas que têm uma identidade bem sólida, porque senão elas não aguentariam esse não ser na medida em que você está não sendo no teu espaço. É verdade. Eu acho que depende do perfil psicológico de cada um, mas o que a gente conhece de traumas decorrentes da questão migratória é realmente extremamente doloroso. Felizmente, eu tive uma passagem, uma transição muito mais suave, até extremamente rica em termos de realizações pessoais, mas os imigrantes que eu acompanho nem sempre vivem a transição da mesma maneira. Você não tem nem tempo, nem distância que podem remediar essa dor. Que, inclusive, até tem uma coisa interessante, no Brasil, em português, a gente fala de saudade, tem a palavra nostalgia, que é uma palavra que tinha uma origem médica, mas em muitas línguas se fala o mal da terra, o mal do país. O mal do país, é. O mal do país. Em francês, né? A gente fala no mal du pays. É uma coisa extremamente dolorosa, porque você justamente não tem como recuperar. Não tem. Eu posso dizer assim, você falando de identidade, assim falando de identidade não apenas em termos culturais, mas em termos de produção e de subjetividade, que na verdade você tem um corte a partir do qual você só pode se entender, ser entendido, se entender, quando você considera esse ato fundacional, inaugural, Onde você vai? que é o abandono de seus familiares, da sua terra, de seus sonhos, das suas ambições, E das suas e raízes. embarcar numa outra história que começou antes de você chegar. E você tem que pegar o trem andando e acompanhar e ainda criar uma narrativa própria para ti, para a sua Além do E outra Uma vida, outra exatamente. vida, Eu acho com que uma agora, outra respondendo língua, né? o que a gente ganha com a imigração, a gente uma ganha uma outra. segunda vida. Obrigado, Agora, Daniel. maravilha. E a respeito desse encontro na Casa Rui Barbosa. Então, na verdade, até eu queria agradecer o convite, que sempre adoro falar da questão migratória, que me toca de muito perto, mas, na verdade, eu estou aqui, tem duas ocasiões muito interessantes. Amanhã é o Dia do Imigrante, que foi instituído aqui no Brasil em 57. Você vê que a questão migratória aqui no Brasil é profunda. Mas, ao mesmo tempo, o Instituto Francês, em colaboração com a Casa Rui Barbosa, está organizando, nos dias 27 e 28, 2 dias plenos, cheios de atividades, com grandes nomes, grandes teóricos, grandes artistas, grandes fazedores da questão da hospitalidade. E justamente o colóquio é sobre a questão da hospitalidade entre filosofia, ética, estética e política. Só que tem uma coisa interessante, e aí que entro eu, justamente, que, na verdade, a questão da hospitalidade, que é uma questão que, na verdade, acompanha a própria história da hominização da espécie, da formação da espécie humana. Que a hospitalidade, Derrida, Scherer e outros, dizem que, na verdade, a hospitalidade foi fundamental nesse processo de humanização. A gente não seria nada sem essa capacidade de acolher, receber, com tudo que entra nesse jogo de alteridade, de aceitação da diversidade, de ampliação da nossa capacidade de abstração. E tem, por exemplo, um marco muito importante nessa história da hospitalidade, ligado à imigração ou à mobilidade e deslocamentos em geral, é a paz perpétua do Immanuel Kant. Onde ele coloca também justamente a questão da hospitalidade, o direito, o que ele fala? O direito do visitante ser respeitado e considerado dignamente em qualquer lugar do mundo, e o dever absoluto de receber, ou seja, o dever da hospitalidade. Ele liga isso
para o processo de formação de uma Constituição universal e que seria a democracia universal justamente. E depois disto, quando você pega a história, estou falando da teoria, a literatura sobre hospitalidade e a literatura sobre imigração, a partir do século XX, principalmente a partir dos anos 70, a gente não é mais possível hoje falar de imigração sem falar de hospitalidade e vice-versa. Ótimo. Na verdade, a gente professor, vai... e era uma coisa que os gregos falavam Absolutamente, disso. totalmente. Né? O hóspede era. Totalmente. Trate o hóspede Tem muito bem, porque ele tem pode, o- inclusive, ser um deus. Né? Exatamente. Tem o livro da Júlia tem Kristeva, lá na Ilíada, já Estrangeiros são nós mesmos, onde ela retoma toda a experiência ateniense para comprovar, inclusive, que a experiência democrática ateniense é indissociável da prática da hospitalidade nesse espaço histórico. Eu acho que vai ser o Daniel- interessantíssimo, nesse momento que a Europa está com tantos problemas de hospitalidade e que o Brasil está experimentando problemas com a hospitalidade em relação aos venezuelanos. Como é acesso gratuito, todo mundo pode participar? Sim, acesso gratuito. Venham, por favor, todos que têm esse interesse, tanto pela questão da hospitalidade como pela questão da imigração, e também as práticas de hospitalidade nas artes, no campo Maravilha. associativo. Tem um site, alguma coisa para as pessoas irem, ou basta ir na Casa Rui Barbosa e ver? Está no site da Casa do Rui Barbosa. O colóquio se chama, um colóquio, como eu falei, franco-brasileiro, hospitalidade entre ética, política e estética.